Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Isaías Carvalho, monitor da disciplina e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Cabe salientar que esse material é destinado exclusivamente a médicos e a estudantes de medicina, sendo seu uso vedado a profissionais de outras áreas. No episódio de hoje, abordaremos o paciente com dispneia, fadiga e astenia. Nossa paciente é uma mulher de 73 anos, cuja queixa principal é cansaço. O quadro teve início há 1 ano, e esse cansaço se manifesta na forma de dispneia que vem acompanhada de sensação de fraqueza e de falta de energia. A dispneia já estava presente no repouso, mas ela piora com os esforços, e não tem relação com o decúbito. A dispneia vem piorando progressivamente. Quando perguntada durante a anamnese, a paciente negou dor torácica, palpitações, tosse e edema. Em relação às comorbidades, trata-se de uma paciente hipertensa, dislipidêmica e hipotiroideia em tratamento há mais de 20 anos. Ela nos conta que está usando AS e sulfato ferroso há 1 ano. Também relata que apresenta hérnia de hiato descoberta há 1 ano e naquela ocasião os médicos optaram pelo tratamento conservador. Relata também algumas cirurgias prévias e nega tabagismo e etilismo. Ao exame físico, ela se apresentava em regular estado geral. O que nos chamou a atenção foi que ela estava bastante apocorada, 3 cruzes em 4. Não apresentava icterícia, turgência jugular patológica ou quaisquer outros sinais que nos chamassem a atenção. Em relação aos sinais vitais, ela estava afebril, estável hemodinamicamente e sem sinais de instabilidade respiratória. O exame do aparelho respiratório foi inocente, porém, o exame do aparelho cardiovascular identificou um sopro sistólico no foco aórtico que radiava para a carótida, 3 cruzes em 6. Nada digno de nota foi identificado no exame dos outros aparelhos. Sempre que recebemos um paciente pela primeira vez, precisamos avaliar se ele apresenta sinais de gravidade que nos levem a tomar uma conduta imediata. Nesse sentido, precisamos avaliar se ele apresenta uma instabilidade respiratória ou hemodinâmica e se ele apresenta rebaixamento do nível de consciência. Nossa paciente não tem nenhum sinal de obstrução das vias aéreas e, apesar de queixar-se de falta de ar, sua frequência respiratória é inferior a 20 e ela não tem sinais de esforço respiratório, além de saturar bem. Ela não está hipotensa, nem apresenta sinais de má perfusão. Ela também não apresenta nenhum sinal de rebaixamento do nível de consciência. Portanto, cientes de que a nossa paciente não apresenta nenhum sinal de gravidade ou de risco iminente de vida, podemos continuar com a investigação. Para a investigação, utilizamos o método baseado em lista de problemas. Sendo assim, dividimos os problemas em subjetivo e objetivo. Subjetivo é tudo aquilo que a paciente te conta durante a anamnese, e objetivo é o que conseguimos identificar a partir do exame físico. Dentre os problemas subjetivos, a paciente apresenta dispneia que piora com esforços, falta de energia, fraqueza, hipertensão arterial sistêmica, hipotiroidismo, dislipidemia, está em uso de AS e sulfato ferroso e relata uma hérnia de hiato. Já em relação aos problemas objetivos, a paciente está hipocorada 3 cruzes em 4 e apresenta um sopro sistólico em foco aórtico 3 cruzes que irradia para as carótidas. Depois de listar os problemas e dividi-los em subjetivo e objetivo, buscamos agrupá-los em síndrome, para facilitar a formulação das hipóteses diagnósticas. Nossa paciente apresenta uma síndrome de dispneia, pois apresenta um cansaço, que na verdade é uma falta de ar, que piora com os esforços. Uma outra síndrome que pode ser identificada é a fadiga, pois a paciente apresenta falta de energia e fraqueza. Uma outra síndrome que merece destaque é a anemia, pois a paciente apresenta dispneia, falta de energia, fraqueza, relata uso prévio de sulfato ferroso, está hipocorada 3 cruzes em 4 e apresenta um sopro sistólico. Partimos então para a avaliação das síndromes. As principais causas de dispneia têm origem nas doenças cardíaca e pulmonar. Porém, nunca podemos nos esquecer de avaliar as doenças da tireoide, anemia ou doenças neuromusculares. Pensando em uma dispneia de origem cardíaca, precisamos avaliar o pericárdio, miocárdio, endocárdio e os grandes vasos. Em relação ao pericárdio, temos uma hipótese pouco provável, pois a paciente não apresenta a tríade de Beck, hipotensão, turgência jugular patológica e hipofonese de bulhas. Analisando o miocárdio, a paciente tem doenças de base importantes, como hipertensão arterial sistêmica
e a dislipidemia, que pode cursar com doença aterosclerótica, culminando em uma isquemia. Porém, a paciente não apresenta dor precordial, tornando essa hipótese menos provável. Analisando agora o endocárdio, que na verdade são as doenças valvares, temos um sopro sistólico em foco aórtico que irradia para as carótidas, tornando essa hipótese bastante provável. Em relação aos grandes vasos, temos como principais doenças o tromboembolismo pulmonar e a dissecção aórtica, que são doenças de apresentação aguda, o que não é o caso da nossa paciente. Analisando agora a tireoide, a paciente apresenta um hipotireoidismo crônico que vem sendo tratado e que não apresenta sinais de descompensação, como ganho de peso, alterações de fâneros e bradicardia. Portanto, a doença da tireoide é uma hipótese menos provável. Em relação à anemia, nossa paciente está bastante hipocorada, 3 cruzes em 4, além de apresentar um sintoma muito característico da anemia, a falta de energia. Além disso, ela relata o uso prévio de sulfato ferroso, o que nos faz pensar que a hipótese de uma anemia gerando a dispneia é muito provável. Analisando agora as hipóteses pulmonares, precisamos nos lembrar das doenças obstrutivas e infecciosas. Em relação às doenças obstrutivas, precisamos nos lembrar da DPOC e da asma. Como a paciente não é tabagista e não apresenta alterações no exame físico, como sibilos ou roncos, essas duas hipóteses são pouco prováveis. Em relação às doenças infecciosas, a paciente não apresentou febre, tosse ou alterações na ausculta. Além disso, a doença se arrasta há mais de um ano e uma hipótese infecciosa seria mais aguda. Em relação às doenças neuromusculares, temos uma hipótese pouco provável, porque a paciente não apresenta nenhuma alteração no exame neurológico. Ao analisar a fadiga, temos que ter em mente de que se trata de uma queixa muito comum em ambulatório, mas que apresenta causas multifatoriais e que, portanto, determinar o fator causal e obter êxito no tratamento é um desafio para todos os médicos. Analisando agora a fadiga como síndrome, dividimos as causas em 3 grandes grupos: doenças sistêmicas, doenças psicossomáticas e estresse. Em relação às doenças sistêmicas, dentre as causas infecciosas temos destaque principalmente para infecções virais, como a fase aguda do HIV, dengue, influenza, citomegalovírus e agora com a pandemia, o Covid-19. Lembrando que a manifestação mais comum de fadiga em doenças infecciosas é aquela sensação de cansaço, que muitas vezes o paciente refere como uma moleza ou aquela vontade de ficar deitado na cama. Porém, as mesmas doenças podem causar uma fadiga crônica, pós-infecciosa, o que se evidencia atualmente com a pandemia, pois a fadiga crônica tem se mostrado a sequela mais comum em pacientes que se recuperam do Covid-19. Sendo assim, a fadiga por etiologia infecciosa aguda perde força, porque o quadro da paciente é mais arrastado, e a manifestação crônica da doença também é pouco provável, pois a paciente apresenta manifestações orgânicas como sopro e a palidez cutânea, que não são característicos de infecção. As doenças reumatológicas mais comuns em fadiga são a síndrome de Sjögren, o lúpus eritematoso sistêmico e a fibromialgia. Também são hipóteses menos prováveis, pois a faixa etária da paciente não é característica e ela não apresenta manifestações cutâneas, álgicas ou articulares que corroborem essas hipóteses. Neoplasia deve ser levada em conta, devido à idade da paciente. Porém, a ausência de perda ponderal associada ao histórico da doença arrastada torna a hipótese menos provável. No entanto, ela não deve ser descartada. Dentre as doenças neuroendócrinas, a causa mais comum de fadiga são as doenças da tireoide, que, como já discutimos, não parecem ser o caso. A principal síndrome cardíaca que cursa com fadiga é a insuficiência cardíaca congestiva. Como a paciente não apresenta sinais de congestão, como estertores bibasais, turgência jugular patológica, hepatomegalia dolorosa e edema de membros inferiores, essa hipótese perde força. Mas a presença de um sopro tão importante faz com que as hipóteses cardíacas ganhem força. A anemia é a principal causa orgânica de fadiga, principalmente com a queixa de perda de energia, o que aumenta a chance de que as manifestações da doença tenham como etiologia a anemia. Dentre as doenças psicossomáticas, temos um destaque para a depressão, principalmente se o paciente se queixar de perda de prazer em suas atividades, sentimento de inutilidade e alterações do humor. Porém, não parece ser o caso da paciente. A doença bipolar, em sua fase de humor deprimido,
aparece como diagnóstico diferencial para a depressão, sendo também pouco provável. A manifestação prodrômica da esquizofrenia é muito mais prevalente em pacientes jovens, sendo, portanto, pouco provável para a nossa paciente. E a demência senil também não parece ser o diagnóstico mais provável, visto que a paciente não apresenta alterações da orientação. A paciente também não relata que o estresse seja um fator desencadeante para a doença. Ademais, as manifestações orgânicas falam contra essa hipótese, tornando-a menos provável. Analisando a anemia como síndrome, temos que pensar em suas principais causas: carenciais, hemólise, hemorragia, doenças da medula e outras causas importantes. Nas anemias carenciais, precisamos sempre nos lembrar da anemia ferropriva, mas ela não parece ser o caso, visto que a paciente já faz reposição com sulfato ferroso. Já a carência de B12 e ácido fólico é mais provável, visto que a principal causa de anemia megaloblástica é a anemia perniciosa, que se trata de uma doença autoimune e como a paciente já apresenta outra doença autoimune, o hipotiroidismo, essa hipótese ganha força. Pensando em hemólise, precisamos dividi-la em dois grupos, intra e extravascular. A intravascular cursa com vasculites, o que não parece ser o caso, pois a paciente não apresenta outras manifestações. Já as extravasculares cursam em geral com doenças autoimunes, hipótese que ganha força nesse caso. Em relação às hemorragias, precisamos nos perguntar por onde a paciente sangra. Os focos mais comuns são o trato gastrointestinal, que deve ser avaliado com uma endoscopia digestiva alta e uma colonoscopia, e em mulheres precisamos também avaliar as causas ginecológicas, visto que a miomatose é uma importante causa de hemorragia. Pensando nas doenças da medula, devemos lembrar de causas infiltrativas, como a mielofibrose e a mielofitise, que só podem ser avaliadas após os exames iniciais. Devemos também pensar em causas de eritropoiese ineficaz, quando a medula dispõe de estímulos e subsídios, mas não realiza a hematopoiese adequadamente. A principal causa a ser lembrada é a síndrome mielodisplásica, uma doença mais comum em idosos a partir dos 60 anos e que, portanto, torna-se bastante provável. Em relação às outras causas, temos causas da tireoide que, como já discutimos, são pouco prováveis, a doença renal crônica, que deve ser avaliado devido à possível carência de eritropoetina, doenças hereditárias, como a talassemia, doença falciforme e esferocitose, que são menos prováveis devido à manifestação tardia da doença, doenças hepáticas que perdem força pela ausência de estigmas hepáticos, como alteração dos fâneros, telangiectasias, eritema palmar, circulação colateral e ginecomastia, além do alcoolismo, que é pouco provável, pois a paciente nega o consumo de álcool. Pensando agora nas hipóteses diagnósticas que justifiquem esse cansaço da paciente, temos como principais hipóteses a causa cardíaca, provavelmente por uma doença da válvula aórtica, e a anemia, que provavelmente é megaloblástica, causada por descompensação do hipotiroidismo, causada por uma hemorragia ou por doenças da medula. Dando continuidade à investigação, partimos para a solicitação de exames. Neste caso, solicitamos um hemograma com contagem de reticulócitos, que é o principal exame a ser pedido na avaliação inicial da anemia. Pedimos também a bioquímica com sódio, potássio, ureia e creatinina, exames fundamentais para todo paciente internado. Também pedimos TSH e T4 livre, para investigar uma hipótese da descompensação do hipotiroidismo, cinética do ferro com ferro e ferritina, ácido fólico e vitamina B12, pensando em anemias carenciais, bilirrubinas pensando em anemias hemolíticas, raio-x de tórax e um ecocardiograma transtorácico para avaliar doenças do coração, uma endoscopia digestiva alta e colonoscopia, pensando em hipóteses de hemorragia. O raio-x de tórax não evidenciou nenhuma alteração importante, corroborando, portanto, a hipótese de que a dispneia não tem origem pulmonar. Reduziu também a chance de que a dispneia tenha origem cardíaca e também evidenciou a hérnia de hiato já relatada pela paciente. O ecocardiograma transtorácico evidenciou uma estenose aórtica leve e uma função ventricular preservada, que são alterações muito pequenas para tanta manifestação de cansaço apresentada pela nossa paciente. Portanto, a causa desse cansaço não deve ser cardíaca. Além disso, a endoscopia digestiva alta evidenciou uma pangastrite enantematosa leve e, portanto, fala contra a nossa hipótese de anemia perniciosa. O hemograma nos trouxe a informação de que a paciente apresenta uma anemia importante, com 6,5 de hemoglobina e 19 de hematócrito. Portanto, já sabemos que a causa do cansaço da paciente é a anemia,
precisamos agora descobrir qual é a causa dessa anemia. Os demais exames não apresentaram alteração, portanto, as bilirrubinas normais falam contra uma anemia hemolítica. O TSH normal fala contra uma descompensação do hipotireoidismo. Ferritina alta com ferro sérico alto nos informam de que a reposição com sulfato ferroso que estava sendo feita era desnecessário. E a B12 e o ácido fólico normais falam contra a anemia megaloblástica. Partindo agora exclusivamente para a avaliação da anemia, temos o hemograma como principal ferramenta. Ele leva em consideração duas classificações, a fisiopatológica e a morfológica. A fisiopatológica é ditada pela contagem de reticulócitos, que divide as anemias em hiperproliferativas e hipoproliferativas. Já a classificação morfológica leva em conta o volume corpuscular médio, que classifica as anemias em microcítica, normocítica e macrocítica. As duas causas de anemia hiperproliferativas são a hemorragia e a hemólise. A anemia hemorrágica tem como principais focos o trato gastrointestinal, que deve ser avaliado com uma endoscopia digestiva alta e com uma colonoscopia. Já o trato genital deve ser avaliado pelo exame ginecológico e pelo ultrassom transvaginal. As anemias hemolíticas podem ser imunes e não autoimunes. Um teste de Cumbres direto positivo fala a favor de uma doença autoimune, mas outros exames precisam ser solicitados para confirmar a hipótese de hemólise. A presença de bilirrubina indireta e LDH elevados, associados a uma aptoglobina baixa, falam a favor de uma anemia hemolítica. As anemias hipoproliferativas podem ser causadas por carência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, e também pela falta de estímulo, sendo nesse caso necessário dosar o TSH, o T4 livre e a eritropoetina. E ainda pode ter origem em doenças primárias da medula. Nesse caso, é necessário investigar amostras do sangue periférico e solicitar o mielograma com biópsia de medula. As causas de anemia microcítica são a anemia ferropriva, anemia de doença inflamatória crônica, anemia sideroblástica e as talassemias. Na investigação de anemias microcíticas, precisamos pedir a cinética do ferro, contendo ferro sérico, ferritina, índice de saturação de transferrina e o TBIC. Na anemia ferropriva, o ferro e o estoque de ferro, a ferritina, estarão reduzidos. Na anemia de doença crônica, nós temos o estoque, porém não conseguimos utilizá-lo. Portanto, a ferritina estará elevada e o ferro sérico estará reduzido. As talassemias são doenças de alteração quantitativa. Portanto, para avaliá-las, é necessário a eletroforese das hemoglobinas. E se todos esses exames vierem normais, a principal hipótese se torna a anemia sideroblástica, que deve ser identificada a partir de uma amostra da medula. As anemias normocíticas geralmente são mistas, portanto, devemos investigá-la a partir da fisiopatologia. As anemias macrocíticas são megaloblásticas, causadas por deficiência de B12 e o ácido fólico, e as não megaloblásticas, que cursam com a reticulocitose. As principais causas são doenças medulares primárias, síndromes mielodisplásicas, doença secundária ao alcoolismo, ao hipotireoidismo e a hepatopatias. Voltando ao hemograma, percebemos uma anemia macrocítica com redução da contagem de reticulócitos, o que fala a favor de uma doença primária da medula. O que corrobora essa hipótese é a presença de neutrófilos hipossegmentados à hematoscopia. Portanto, para definir o diagnóstico etiológico, precisaremos realizar o mielograma e a biópsia da medula. O mielograma evidenciou displasia dos precursores eritroides e dos megacariócitos, com 2% de blastos e deleção do braço longo do cromossomo 5, fechando o diagnóstico de mielodisplasia. O tratamento dessa doença depende da estratificação de risco. Geralmente, pacientes com menos de 40 anos recebem transplante de medula óssea e cerca de 90% deles obtêm êxito no tratamento. Já para pacientes mais idosos, opta-se pelo tratamento de suporte com transfusão sanguínea. Como nossa paciente apresentava 73 anos, esse foi o tratamento de escolha. Esse foi mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Lembre-se de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ter acesso a mais conteúdos como esse. Obrigado!